Informática, moedas virtuais. Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg e hoje vamos falar um assunto, vamos dizer assim, uma novidade. Na verdade, esse assunto ele já tem um certo tempo, mas ele vem ganhando destaque nesses últimos anos. A gente acha que a ideia das moedas virtuais, das criptomoedas, seria algo novo, recente. Na verdade, não. Na verdade, ela se valorizou, ela começou a ser cada vez mais aceita de uns tempos para cá, mas ela já tem uma certa história, né? Até seria interessante a gente procurar, né, qual é a primeira questão de concurso que trata, cita, comenta, né, essa parte de moeda virtual. Você vai ver que do tempo de criação, do que ela surgiu, para isso aparecer em prova, há uma boa diferença, há uma estrada. Ou seja, é aquilo que a gente fala. O que cai em concurso é aquilo que está na moda, aquilo que está em uso, aquilo que está em destaque, né? E hoje em dia, as chamadas criptomoedas ou moedas virtuais é algo que está sendo bastante discutido para o lado do bem e para o lado do mal. Para o lado do bem, a forma de você investir, de você fazer transações sem um intermediário, sem alguém lá pegando o seu pedacinho, a sua tarifa. Falo disso pensando em bancos, né? Bancos, operadoras financeiras ou algo assim. O lado ruim é justamente esse tipo de transação não deixar rastros. Quem pagou, quem recebeu, ao que se refere, e aí com isso acaba sendo muito utilizado também em atividades ilegais, no pagamento de um sequestro, tem até um tipo de golpe, onde o bandido exige o resgate, adivinha, em moeda virtual. Quem nunca viu aquele filme onde a pessoa, né, sequestrou, pediu um resgate, né? Os familiares da vítima pagam um resgate, mas tudo com nota marcada, né? A hora que o bandido for usar esse dinheiro, vamos prender ele, vamos descobrir, né? Então, a ideia de tentar fugir desse rastreamento, o uso das chamadas criptomoedas, tá? Mas vamos discutir um pouco mais sobre o assunto, vamos entender um pouco mais sobre esta, né? Existe hoje em dia mais de uma criptomoeda, existe uma toda hora surge uma moeda nova, podemos criar uma moeda nossa aqui, ok? Uma moeda usada para o nosso estudo, né? A nossa forma de pagamento, aí, de retribuir, tá? A fidelidade do aluno, ok? Então, muitas instituições têm feito isso, criado o seu mecanismo de, né, pagamento, de forma de aceitação do troca, né, dessa troca monetária. Vamos olhar o assunto aqui, ó. Vem comigo. A ideia de um dinheiro descentralizado e eletrônico surgiu em meados de 1998. Conta comigo, 22 anos atrás, de volta ao túnel do tempo, através do manifesto Cyberpunk, um texto de autoria de um programador, tá, que defendia o uso da criptomoeda para proteger a nossa privacidade na era da informação. Na ocasião, afirmou que devemos garantir que cada parte, quem compra, quem vende, né, cada parte constituinte dessa transação financeira, tenha conhecimento apenas do que é estritamente necessário para aquela operação. De resto, não vem ao caso, não tem por que relatar, não interessa de onde veio a origem, não interessa para onde eu vou usar, não. Foi feita a troca e, né, foi feita a negociação, vamos dizer assim, a operação e chega. Basta proteger a privacidade. A privacidade. Foi a partir das ideias defendidas no manifesto Cyberpunk que programadores do mundo inteiro passaram a concentrar suas forças na criação de moedas eletrônicas
que permitisse o comércio anônimo e protegido por chaves criptográficas. Sim, porque temos que dar um jeito de validar esta moeda. Imagine, na moeda física, há um controle dessa moeda, um número de série, né? Há mecanismos que vão garantir essa autenticidade para evitar uma fraude, evitar uma falsificação. Daqui a pouco eu pego lá, né, uma nota de 100, começo a tirar um monte de fotocópia e sair repassando, pagando tudo que é dívida, comprando coisas, tá? Então, na criptomoeda, né, na moeda virtual, eu também tenho que ter algum mecanismo, para validar ela. Aí entra a ideia da criptografia, a chave criptográfica, ok? Senão, nós estaremos gerando moedas falsas, né, sem um valor efetivo e querendo usar numa determinada transação. Embora os bitcoins tenham se consagrado como o primeiro sistema de criptomoeda realmente funcional, vários outros entusiastas do conceito passaram a desenvolver seus próprios protocolos e divulgá-los em fóruns ao redor do mundo. Veja, pessoal, o que acontece? O Bitcoin é o pioneiro, certo? A partir daí você vai encontrar uma infinidade. A grande ideia da moeda é o seu, digamos assim, o seu algoritmo, né? A sua sequência, a sua forma de criar, tá? A sua forma de proteger é o que nós chamamos ali de protocolo. Então, alguns passando a ser reconhecidos, usados em transações financeiras por parte de alguns bancos, ok? Então, Bitcoin é o pioneiro, é o mais falado, é o mais discutido. Temos outros, Litecoin, Monero e outros mais. Cara, a lista de nomes é coisa que não acaba mais. E nomes até criativos. Muitas associadas ao próprio produto, à própria empresa que desenvolveu. No fim das contas, os bitcoins continuam sendo o sistema de criptomoeda mais famoso e confiável disponível no mercado. Então você vai em um site de finanças, né, para ver algumas cotações, ele vai te apresentar, claro, a cotação das diversas moedas. Ok? Mas geralmente a referência, o principal é o tal do Bitcoin. E é bem provável que sua popularidade aumente cada vez mais. Nessa parte de popularidade, há uma discussão se isso não seria uma bolha, onde ele chegou no topo e aí voltaria ao esquecimento, teria explodido e voltaria ao esquecimento. Nós vamos lembrar que alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, nós tivemos essa grande alta na cotação, ok? E muito disso gerado por especulações. A gente fala que o mercado chinês, como ele tem uma força muito grande, o que ele comandar, a aceitação ou a negação, faz com que essa moeda oscile e muito. Então, né, as teorias de conspiração, onde muita gente estaria enriquecendo com essa manipulação, assim como a manipulação, suspeitas de manipulação de bolsa, manipulação de cotação dólar, manipulação de ouro, né? Então, a criptomoeda também seria algo sujeito a essas manipulações, teorias da conspiração. O que a gente vê é que um sistema forte, seguro, confiável, é aquele que vai, mediante as várias crises, situações, ele vai continuar se mantendo estável, ok? Mostrando que ele é confiável, mostrando que ele é seguro, não nos deixando, né, ceder a essas manipulações. É algo que alguém, eu, você, gostaríamos de investir, porque sabemos que nós, de uma forma segura, temos a ganhar. Não é hoje eu investi 10 mil e amanhã eu tenho 10 reais. As oscilações chegavam a esse ponto, Haja coração. Vamos lá.
A moeda virtual, Bitcoin, propõe um novo modelo econômico, sem governo ou instituições financeiras, né? Ou seja, sem um intermediário. Todas as transações são feitas de usuário para usuário. Criada por um homem chamado, né, Satoshi Nakamoto, que é também era até então um grande mistério quem seria esse Satoshi Nakamoto, tá? E aí depois apareceu alguém se identificando como, e aí algumas lendas dizendo que não é a pessoa real. A moeda da internet, como é chamado por alguns, tem um funcionamento complexo, baseado em um conjunto de regras, no qual o usuário são responsáveis pela regulação do dinheiro eletrônico. Vamos imaginar o seguinte mecanismo. Nas moedas convencionais, há uma instituição financeira que gerencia e cobra pelas transações. E é uma rede centralizada. Então você compra, né? Existe o banco como intermediário, né? O repasse para as lojas depois do banco, né? Então há essa cobrança nessas transações. Quem está interagindo aqui, né? Cobrando da loja, cobrando do usuário, né? Muitas vezes até uma sobretaxa, e é isso que esse manifesto se rebela. Poxa vida, chega de fornecer tarifas, taxas, pagar a esse intermediário. Por que nós não trocamos, por que nós não nos negociamos entre nós? Quase um escambo, ok? Algumas épocas, né? Lembra, né? Você não vai lembrar se não é nascido, mas onde é feita uma troca. Eu diria que a criptomoeda seria quase isso. Eu vou repassar um crédito de tanto diretamente a você. Você vai usar esse crédito para outras operações, ou seja, é um dinheiro que vai passar de mão em mão, mas não um dinheiro físico. Ele até pode ser convertido novamente para a nossa moeda física, mas ele é um dinheiro virtual. É digamos assim, um vale eletrônico. No Bitcoin, todas as transações são feitas de uma pessoa para outra, sem intermediários. Trata-se de uma rede peer-to-peer, ou seja, direto, né? Ponto a ponto, um usuário com outro. Como usar os Bitcoins? Para isso é necessário você ter uma carteira virtual, que pode ser criada gratuitamente na internet. Após fazer um cadastro, geralmente algum tipo de administradora, tá? Você ganhará uma identidade, também chamada de endereço, para realizar essas transações com alguém. É necessário ter o endereço dessa outra pessoa. Vou pagar ao professor Márcio. E aí você vai fazer o repasse daquele valor, digamos, virtual que você transformou, você converteu, você depositou, você transformou o teu dinheiro físico, teus reais, teus dólares, tuas libras esterlinas, você converteu isso para o Bitcoin, por exemplo. E aí você tem na tua carteira tantos Bitcoins. E você vai fazer essa operação com outro, comprar um produto, adquirir, pagar um serviço, repassar para alguém essa moeda virtual. Veja, como é que eu posso adquirir o tal do Bitcoin? Com dinheiro real. Você vai junto a essa operadora que vai fazer essa transformação. Concordo que nessa transformação há o ágio, como qualquer casa de câmbio, ok? Ou você pode adquirir Bitcoins aceitando Bitcoin ao vender alguma coisa. Então, a partir de agora, aqui no curso, minhas aulas serão vendidas, ofertadas aos alunos e você pode pagar, com Bitcoins. Não sei quanto é que está a cotação hoje, até vou dar uma pesquisada aqui, mas entenda, como deu esse boom, essa explosão, eu diria que a minha aula estaria cotada em alguns centavos, centésimos de centavos de Bitcoin. Uma migalha, ok? Então você vê que, realmente, para você juntar 1, 10, 50, 100, 1000 Bitcoins, é um valor considerável, uma
fortuna, uma fortuna. E aí, um serviço não é o tipo de, né, uma negociação muito fácil para você comprar um sorvete na padaria, você vai pagar o quê? E aí, o nosso padrão de 2 decimais esquece. Você vai partir para 4, 6, 8, 10 decimais para poder converter para aquele valor em si. Bem, que mais? Outra maneira seria minerando, produzindo, porque a máquina que cria valida esses códigos, então a pessoa, pelo trabalho, pelo esforço, ela é remunerada, né, ganhando também alguns milésimos centavos de bitcoins. Então, a ideia da mineração seria uma atividade de validar, né, produzir essa moeda em si. Veja, uma transação, né, é uma transferência de valor entre uma carteira Bitcoin que é incluída no blockchain. Blockchain é uma espécie de um livro-caixa. Carteira Bitcoin mantém uma informação secreta chamada de chave privada, que é usada para assinar transações fornecendo uma prova matemática, provando que elas vieram do dono da carteira. A assinatura também previne que a transação seja alterada por qualquer um depois de emitida. Todas essas transações são divulgadas entre os usuários e normalmente começam a ser confirmadas pela rede nos próximos 10 minutos, através de um processo chamado de mineração. Então, o processo de mineração são as máquinas envolvidas nessa validação, ok? Como isso há um gasto no sentido de processamento, porque é uma chave muito longa, uma chave muito complexa, esse tempo que a tua máquina demora para fazer essa validação, ela é remunerada, produzindo, gerando aí um farelo de Bitcoin, vamos dizer assim, ok? A cadeia de blocos é um livro, né? O nosso blockchain é um livro de registro de contabilidade público, compartilhado, no qual toda a rede Bitcoin confia. Todas as transações confirmadas são incluídas nessa cadeia de blocos. Desta forma, a carteira de Bitcoin pode calcular seu saldo disponível e novas transações podem ser verificadas para que se possa usar Bitcoins que são realmente de propriedade de quem está gastando. A integridade e ordem cronológica da cadeia são protegidas por criptografia. A informação contida nesse bloco é processada por um sistema de mineração, que basicamente é o processo de gastar poder computacional, o tempo de processamento, pensa assim, para processar as transações, garantir a segurança da rede e manter todo o sistema sincronizado e funcionando corretamente. Esse processo de verificação, checagem das chaves, né, é chamado de mineração, em analogia ao processo de mineração de ouro, né? Então, todos os mineradores que participam da rede recebem uma comissão, em bitcoins, é claro, né, pela sua contribuição. Então, muita gente começou a investir e colocar computadores, né, salas e salas de máquinas para trabalhar nesse processo de validação. Só que, claro, é um processo complexo, demorado, a máquina vai exigir bastante da máquina, e aí muitas máquinas ligadas em série, a ideia do aquecimento, calor, ar-condicionado, consumo de energia, há uma ideia de, será que vale ou não vale? Será que eu não estou pagando para trabalhar? Será que essa remuneração que eu recebo, essa comissão que eu ganho, paga os meus custos? Tudo. Como você recebe em Bitcoin, depende, né? Havendo a valorização dele, sim. A hora que ele desvaloriza, porque quando você vai pagar a tua conta de luz, de energia, é em reais. Então, eu te pago numa moeda que caiu e tu paga as tuas contas numa moeda que só, né, não valoriza, né, mas só, a ideia os gastos só aumentam, e aí? A conta não fecha. Então, tivemos um grande boom
e ele deu uma esfriada, porque essas oscilações da moeda não, deixavam a pessoa meio desconfiada quanto a isso, se vale a pena ou não investir. Veja, as bitcoins são criadas a uma taxa decrescente e previsível. O número de novas moedas geradas cai pela metade em períodos programados. Então tem isso também, não é uma produção eterna, nós temos uma quantidade já pré-definida e essa quantidade ela vai reduzindo com o passar do tempo. Esse processo acontece geralmente a cada 4 anos e pode ser verificado no Bitcoin Clock. A taxa de geração de Bitcoin continuará decrescente até chegar ao número de 21 milhões, quando finalmente cessará completamente. Após esse evento, os mineradores serão recompensados apenas com a taxa de pequenas transações, não com a produção, mas sim com a validação das moedas que existem. Ok? Bem, legal, assunto interessante, mas eu sei, professor, como é que isso cai em prova? Vem comigo. Caiu na prova. Olha só, olha a primeira questão. FEPESE, uma prova 2017 da Polícia Civil de Santa Catarina. No contexto de moedas virtuais, o Bitcoin mitiga o problema de gastar uma mesma moeda mais de uma vez. Tá? Empregando o quê? Como é que ele vai tentar minimizar, evitar, encerrar com isso? Tá? Uma mesma moeda, eu passo um vale de 500 para você. 500 bitcoins, hein? Tá bem. E agora vou passar de novo. Mas vem cá, tu ainda tem esses 500? Pega o meu vale e não reclama. Não reclama. Eu posso ficar gastando a mesma moeda várias vezes? Mas peraí, não há um registro? Toda operação não é registrada? Como é que é o nome daquele livro, aquele registro contábil? É o tal do blockchain. Pelas datas, pela cronologia, vem cá, se você já emitiu, se você já gastou 500, isso eu tenho que tirar do teu saldo. Como não entrou mais nada, você não tem mais esses 500 para gastar. Ok? Então, é ele que vai registrar justamente, tá, as transações para ver se a tua carteira ainda tem ou não tem aquela moeda, evitando com isso, um gasto, esse gasto dobrado. Resposta letra A. Outra de 2017. Agora IES, mais uma de Santa Catarina. Veja como o pessoal de Santa Catarina gosta de Bitcoin, tá? Duas questões de duas bancas, hein? Duas bancas. Dá uma olhada nessa. Analise as seguintes definições e assinale a incorreta. Tu sabe que assinale a incorreta? Eu gosto. Para estudar é show de bola. Significa que vai ter uma certa e vai ter 2, 4, 3 ou 4 erradas, Tem que ver quantas alternativas são. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. São 4 alternativas, então tem 3 certas e uma errada. A computação em nuvem refere-se a um modelo de computação que fornece acesso a um pool compartilhado de recursos de computação, computadores, armazenamento, aplicativos, serviços, em uma rede. Bom, mas peraí, não fala nada de Bitcoin? Tudo bem, Vamos ver a resposta. Tudo bem que aqui eu estou estudando Bitcoin, Estou estudando moedas virtuais. Aqui ele fala de computação em nuvem. E realmente é a ideia do armazenamento, do uso de aplicativos. Tá certo. Uso compartilhado de computadores, ligados à internet. B. Moeda virtual. Como o Bitcoin, são moedas criptografadas. Show! Trata-se de uma forma de dinheiro que existe apenas digitalmente. O Banco Mundial define as regras e efetua o monitoramento do comércio desse tipo de moeda. Na verdade, alguns bancos até tentam criar algumas regulamentações, mas, lembra, não há um intermediário, não há alguém por trás gerando, uma instituição financeira. Não. Então, não há
Há a regra interna dele, do sistema do próprio do Bitcoin, mas não há, né, um controle de um outro órgão. É o que gera muitas vezes também essa desconfiança. Eu brinco, né? Quando você põe na mão de um órgão do governo controlando, você desconfia. Quando você tira da mão de um órgão do governo, você desconfia. Não adianta. O ser humano é desconfiado sempre. Ainda mais quando se trata de dinheiro. Então o erro aqui tá nesta parte. Ó, já achei o errado, hein? Dark Web, outro assunto. É uma parte não indexada e restrita da Deep Web e é normalmente utilizada para comércio ilegal e pornografia infantil. Opa, né? Beleza. Certo, certo. Nós temos a web, temos a parte profunda e temos a parte escura, que é geralmente mais usada para partes ilegais. Ok, certo, como eu quero é errada, por enquanto é B de bola. E D, a Deep Web, refere-se ao conteúdo da www que não é indexada pelo mecanismo de busca, tá? Ou seja, não faz parte da Surface Web, a parte que você navega, que você surfa, né? A parte indexada, certo? Certo, certo, certo. Errado, letra B de bola. Vamos para mais uma. Olha essa. Para falar que é só Santa Catarina, não, né? O FRR, Técnico de Tecnologia da Informação. As criptomoedas são moedas virtuais, utilizadas para a realização de pagamentos em transações comerciais. Além de serem completamente virtuais, pode até ter se transformada para uma moeda física, mas a ideia inicial dela é que ela é uma moeda totalmente virtual. Existem 3 características que as diferenciam das moedas regulares. A descentralização, então não tem ninguém produzindo, um órgão, uma empresa, uma instituição. O anonimato e o baixo custo da transação. Não é o baixo custo da moeda, é a baixa operação na hora de você comprar, o ágio, né? Pequeno, nesse sentido. Ok? Qual das moedas abaixo não é uma criptomoeda? Tá aí, ó. Tá aí. Você queria saber outros exemplos? Bitcoin é uma moeda. Moeda virtual. Tem Bitcoin aqui? Tem Bitcoin. Mais alguma? Monero. Monero é uma moeda. Boa! E agora? Ficamos com peso, Petro e Dogecoin. Bem, acredito que peso você já ouviu. Peso. Tem peso argentino, peso uruguai, né? Tem vários pesos, né? Peso. Mas peso é uma moeda física, real. Petro é moeda virtual e Dogecoin é moeda virtual. Litecoin, né? Geralmente tem um coin na história, né? Olha, peso é a nossa resposta. Não é uma criptomoeda. Peso. Agora não fala que tipo de peso é. Peso argentino, peso, né? Tem vários pesos. Pesos, ok? Tranquilo? Resposta aqui para nós, letra A. Com isso, fechamos o nosso estudo aqui. Bons estudos e até uma próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.